Falando um pouquinho então sobre o sentido da vida humana, eu achei até interessante colocar essa figura que ilustra o texto do Eclesiastes, né? Parece ser uma pessoa rica, um príncipe, um governante, e que certamente conseguiu tudo o que você possa imaginar materialmente: riqueza, prazeres, honras, poder. E de repente ele se pergunta, mas o fim é isso que eu tenho nas minhas mãos? Está vendo aí? Então, o texto do Eclesiastes, juntamente com essa imagem, tem o objetivo justamente de dizer assim: qual que é o sentido da vida humana? Né? Será que tudo que nós temos aqui nessa existência, que nós julgamos talvez serem suportes, serem seguranças, tudo isso não acaba correndo pelo vão dos dedos? E o que sobra? Né? Então, refletindo um pouquinho sobre esse sentido da vida, a primeira constatação que a gente percebe é que um sentido para a vida humana é algo necessário. Tá? O ser humano não consegue viver por viver, fazer por fazer, existir por existir. A necessidade de encontrar um sentido para a vida, ela é tão premente quanto a necessidade biológica. Quanto a necessidade de saciar a fome, de saciar a sede, de ir para a luz. Então, é preciso saber o sentido da existência. Por quê? Porque isso confere para nós o ir adiante, o não estacionar, o não coisificar-se, mas o ir adiante, o construir-se, o edificar-se e o realizar-se, né? Então, o homem é o único ser capaz de atribuir sentido às coisas. Tá? E essa busca do sentido, ele procura em tudo aquilo que ele faz. De repente, se você se dá conta de que está fazendo algo absolutamente sem sentido, você se nega a fazer aquilo. Por quê? Você vai dizer assim: isso não tem sentido nenhum. Isso só está me desgastando, isso só está me esvaziando, isso só está me cansando. Agora, algo que talvez possa até cansar você, até esgotar você, mas que tem sentido, você continua fazendo. Tá? Então o ser humano é o único capaz de dar sentido para as coisas, por isso procura um sentido em tudo o que faz, e isso é de fato uma necessidade. E o que nós percebemos também? Que o ser humano é um ser absolutamente inquieto. Nada o completa. Então a plenitude é algo inalcançável, podemos dizer assim, no que conhecemos a respeito do homem. Tudo que ele tem, ele percebe que esse tudo ainda é um nada, que parece que tem muita outra coisa pela frente. Então ele está sempre buscando, está sempre querendo, está sempre procurando. Tá? O budismo vai desafiar, como religião, como prática de meditação, ele vai desafiar a pessoa a desapegar-se, a não desejar mais nada. Isso é o ápice, esse é o nirvana, não vai desejar nada. É um desafio muito grande, porque acabamos de dizer que o ser humano é um ser inquieto. Tá? Então, quando a pessoa, segundo o budista, não deseja mais nada, porque ela está numa plenitude. Eles também vão dizer, com relação a nós ocidentais e que vivemos o regime capitalista, eles dizem assim: é muito mais fácil apagar um incêndio com gasolina do que satisfazer um capitalista no seu consumo. É uma crítica, né? Uma crítica que às vezes vale para muitas situações, que expressa exatamente isso que eu estava dizendo: a voracidade, o desejo, a procura, a inquietude do ser humano. Tá? E o que é isso? Isso traduzindo uma busca de um sentido para a vida. O primeiro passo que nos é orientado aí é esse: para se ter um sentido para a existência, para a vida, é preciso atribuir-se um valor próprio. Quem não dá valor próprio não vai preservar-se, não vai cuidar-se, não vai amar-se, não vai relacionar-se, não vai procriar-se. Tá? Então, ter o amor próprio significa eu
tenho uma razão fundamental para existir, né? Eu gosto de mim, eu gosto da minha existência, né? Porque algo que não tem valor nenhum, como estamos dizendo aí, algo que não tem valor não pode também ser carregado de sentido, ok? E dentro dessa dinâmica de atribuir-se um valor próprio, é preciso descobrir as razões da minha existência, tá? Como nós estamos no mundo da razão, nós estamos também no mundo do conhecimento. Portanto, esse sentido é um sentido gnosiológico, ou seja, eu vou oferecer à minha mente razões da minha existência, tá? Então você pode pensar assim, qual que é o sentido do abraço? É expressar uma amizade. Qual que é o sentido do perdão? É expressar uma reconciliação. Qual que é o sentido da linguagem? É a comunicação. Quer dizer, para que existe a linguagem? Para que existe o abraço? Para que eu existo? Tá? Então, isso é dar razões para a minha existência. E uma segunda coisa é descobrir a minha função na existência, né? Se você analisar uma formiga, dentro do formigueiro ela exerce uma função. Uma folha, em todo o sistema ecológico, no equilíbrio da natureza, ela exerce uma função. No meu corpo, no meu organismo, os olhos têm uma função, o ouvido tem uma função. Cada órgão do meu corpo tem uma função. Então esse órgão todo, esse organismo todo que sou eu também tenho uma função. Então, o que depende de mim, por que a minha existência se faz necessária, qual a função que eu exerço? Eudaimonia é exatamente essa concepção que brotou lá nos filósofos antigos de que o sentido da vida está na felicidade. Não existe estado de ser, de situação humana mais invejável. E relacionado com a felicidade estava justamente a figura do sábio. Por isso, o homem sábio bastava-se a si mesmo, buscava-se a sabedoria como forma de obter o pleno sentido da vida. Depois o hedonismo, derivando também da eudaimonia, é essa concepção de que o sentido da vida está no prazer, né? Então, o prazer responde pela completude, pela realização mais plena do ser humano, ok? O teísmo é essa corrente de pensamento que admite a existência de Deus, sabe que Deus tem um plano para a vida humana, que a realização desse plano significa a felicidade humana. Porém, o ser humano desconhece esse plano, esse projeto, né? Sabe que existe, porém não toma posse completamente, não domina completamente esse plano de Deus, tá? Então vai caminhando, aí entra a concepção de fé, vai caminhando, buscando cada dia entender, compreender e captar esse projeto de Deus. O ateísmo já é contrário justamente à atitude de fé, né? Ateísmo, né? Negação de Deus. O ateísmo vai entender que cada ato que se faz tem que ter sentido em si. Então não existe transcendência. O subjetivismo vai justamente relativizar tudo. Olha, o sentido da vida depende de cada um, depende de cada época, é relativo e subjetivo. A filantropia talvez responda em grande parte pelo sentido da vida de muita gente, que entende que o sentido da vida está em fazer o bem ao próximo, fazer o bem ao mundo, aos animais, a tudo que nos odeia, né? Consiste em doar-se, tá? E o transcendentalismo é essa atitude que fala assim, olha, aqui, por mais que a gente se degladeie, por mais que a gente brigue, busque, a vida não tem sentido. O sentido está além. É como se fosse um mundo platônico que faz essa dicotomia entre o aqui e o depois, ok? Eu vou cantar aqui uma canção e, por favor, hein, se der dor de barriga, corre. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado
não sofrer, é preciso